Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande alegria quando chega essa hora para a nossa comunhão. E sempre ela é ao redor da palavra, pois esse ali é o lugar de adoração que Deus reservou para nós aqui no tempo do fim, porque diz a Bíblia, ele procurava verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o reino de Deus está entre nós, governando esse mundo visível. Veja, isso é para quem é espiritual. O homem espiritual entende bem tudo. Ele sabe que o mundo visível é controlado pelo mundo invisível. E para provar que o reino de Deus tem chegado entre nós, está estabelecido aqui na terra, veja, nós tivemos a mensagem de Malaquias, capítulo 4, Elias, que veio para introduzir esse reino messiânico. Veja, a grande luz resplandecente aqui no tempo do fim, essa luz, a mesma que apareceu lá atrás, quando João, o Elias para o seu dia, apresentou Jesus Cristo, e ele introduziu, veja, o Messias, introduziu o rei, quando aquela grande luz resplandecente desceu na água, aonde estava o profeta batizando pessoas. E essa mesma luz apareceu aqui no tempo do fim, essa grande luz resplandecente, veja, para introduzir aqui no tempo do fim o reinado messiânico entre os gentios, porque na sua primeira vinda ele veio para os judeus e eles o rejeitaram, mas aqui na sua segunda vinda ele veio entre os gentios. E Laodiceia, cega, miserável, pobre, nua, não pôde aceitar o rei, o Messias. Veja, não pôde receber ao rei aqui no tempo do fim. Laodiceia, cega, miserável, pobre, nua e não sabe. Veja, uma era arrogante, soberba, altiva, que disse, não precisamos de mais nada. Veja, mas Deus encontrou aqui os humildes de espírito, os bem-aventurados, os que nasceram, que foram colocados aqui para receberem a palavra. Esses bem-aventurados que podem aprender, que têm ouvidos e que podem receber a palavra. Esses que ouviram a voz, sai dela, povo meu. Veja, esses que puderam ouvir o chamado. Então, de novo, essa grande luz resplandecente veio na água, quando o profeta estava batizando as pessoas no rio Ohio. E veja, e muitos ouviram a voz, assim como enviei João Batista para precursar a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. E como ele vem agora? Como um rei. Veja, Apocalipse 10, a introdução do reino messiânico. Veja, um leão, bradando como leão. Veja, o leão é rei, e ele vem agora para chamar seus súditos, chamar sua noiva, para colocar-se ao lado dele a palavra. Veja, e o reino é estabelecido. Veja, ele vem para expulsar demônios, curar os enfermos, veio para controlar a natureza, para mostrar que está aqui o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, governando esse mundo visível, trazendo profecias, cumprindo sua palavra. E veja, e assim como na primeira vinda ele foi anunciado por uma estrela, aqui no tempo do fim, ele também foi anunciado pela mesma estrela. Então nós temos a leitura em Mateus capítulo 2, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, Belém representa a casa do pão de Deus, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Essa mesma escritura está diante de nós aqui no tempo do fim. Essa mesma luz resplandecente, que muitos alegaram que era psicologia ou parapsicologia ou era engano, foi fotografada sobre a cabeça do profeta. A mesma luz que apareceu para os magos do Oriente. A mesma luz resplandecente veio anunciar a chegada do reino de Deus. Para nós os que cremos, está estabelecido. O reino de Deus está entre nós. Veja, estabelecido pelos sinais e maravilhas de que o rei, em forma de Espírito Santo, porque Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus. Então veja, Saulo, em seu caminho,
Veja, para perseguir os cristãos e para prendê-los. Veja, uma grande luz resplandecente brilhou nos céus. Veja, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, e Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Da luz veio a seguinte voz: eu sou Jesus a quem tu persegues. O que era aquela luz então? A mesma luz que os magos seguiram, a mesma luz que Moisés viu no passado, a mesma luz fotografada aqui no tempo do fim. Então, na mensagem, a grande luz resplandecente, no parágrafo 52, referindo-se aos magos, referindo-se a Mateus 2, veja, Mateus apresenta Jesus como rei. E como prova de que isso é verdade, Deus coloca o sinal no céu. Porque antes de Deus fazer qualquer coisa na terra, ele primeiro declara no céu o seu sinal. Veja, vimos a sua estrela no Oriente. Hoje nós podemos dizer, vimos a sua estrela no Ocidente. Porque Jesus disse, assim como o relâmpago brilha de uma extremidade do céu até a outra, do Oriente para o Ocidente, assim seria a vinda do Filho do Homem. O mesmo Jesus que andou aqui há 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que veio aqui no tempo do fim, agora em forma de Espírito Santo, através da igreja, porque ela é ele hoje. Era um homem ungido, hoje é um povo ungido. Lá ele disse, vocês são a luz do mundo, porque aquela luz está brilhando através da igreja. Essa que é a profecia. Então diz o profeta, espero que a essa altura você possa ler entre linhas e saber o que queremos dizer, que neste dia Deus tem desafiado tudo para se declarar que ele está vivo hoje, ressuscitou dos mortos e seu grande corpo celestial. Veja, a foto aqui de seu ser desafiaria qualquer infiel do mundo. Ele está vivo para todo sempre. E Deus faz coisas à sua própria maneira incomum. Os magos vieram do Oriente dizendo, onde está ele? O rei dos judeus. Jerusalém não sabia de nada, teólogos não sabiam de nada, os sacerdotes não sabiam de nada, e hoje é a mesma coisa. Veja, os sacerdotes, as denominações, as organizações, os líderes religiosos do nosso dia não sabem de nada. Absolutamente de nada. Veja, agora, os magos, eles haviam seguido a estrela. Os magos eram gentios. Veja, e eles não se basearam em opinião de ninguém. Eles estavam seguindo o sinal sobrenatural que Deus enviou para aqueles que o buscam. Veja, eles tinham observado as luzes celestiais, mas esta luz parecia ser diferente do resto deles. E nós temos observado hoje as luzes na igreja. Temos observado as luzes metodistas, batista, pentecostal, presbiteriana. Mas para aqueles que buscam a ele, parece que uma luz diferente começou a brilhar, que o está declarando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em sua grandiosa e magnífica beleza e poder de um corpo celestial que foi enviado na forma do Espírito Santo nesses últimos dias para a igreja, para declarar seu poder de ressurreição. E ele é para sempre uma luz eterna e que agora existe entre seus crentes. Oh, quão maravilhoso é ver aquilo que ele faz. E lá, enquanto eles permaneciam fascinados, um não podia falar ao outro, pois a glória dessa luz os tinha fascinado. A mesma coisa entre nós. O que é essa mensagem? Essa mensagem é essa grande luz resplandecente para nós nesse dia.
Primeiro, identificada como um ser sobrenatural. Uma luz, a mesma que Moisés viu, a mesma que Saulo viu, a mesma fotografada sobre a cabeça do profeta, a mesma que os magos do Oriente viram, a mesma que os gentios em sua primeira vinda viram. E Paulo fala, grande é esse mistério entre os gentios, Cristo entre os gentios. Nós o coroamos como rei. Nós o adoramos como rei. Ele, a palavra, o Espírito Santo entre nós. Veja, a interpretação correta da palavra, a escritura que se fez carne entre nós, a escritura manifestada, a palavra viva, e para provar que o reino de Deus está entre nós. Veja, por centenas e centenas de testemunhas. Veja, cadeiras de rodas, muletas, veja, aparelhos de aleijados sendo jogados fora, veja, em Durban, na África, e por todo o mundo. E hoje ainda, ele declara que está em nosso meio, curando os enfermos, expulsando os demônios. Veja, e nós estamos aqui para glorificar ao Rei, e ele é o Espírito Santo, em forma de uma luz. Veja, e essa luz veio mostrar aonde estava Deus, nesse tempo presente, bramando como leão, através do seu profeta. E é isso que Mateus apresenta, e é o que a mensagem apresenta. A mensagem veio apresentar o Rei, Jesus, nascido numa manjedoura, veja, num casebre, pendendo sobre aquele berço do profeta de Malaquias 4. Logo na caverna, o mesmo Melquisedeque, príncipe rei, mesmo que Abraão viu, o rei da cidade. Momento não é o rei da cidade, momento não é o nosso rei. Não, ele está na sepultura, mas o Espírito Santo, aquele anjo que apresentou-se para ele em forma de um homem na caverna e o comissionou e deu a ele 2 dons. Esse é Jesus, esse é o Espírito Santo, e é esse que nós adoramos. Deus te abençoe, espero que seus olhos possam ser abertos. A grande luz resplandecente, os gentios, a Galileia dos gentios, viu uma grande luz, a palavra manifestada, para iluminar a semente eleita e trazer para fora a vida que jazia entre os mortos denominacionais. Levanta-te diante dos mortos, Cristo te ilumina. Deus te abençoe, espero que isso faça diferença. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.